Bom, pessoal, eu vou tentar gravar alguns vídeos rápidos sobre os tópicos das nossas aulas. Atualmente a gente está aprendendo HIPS. A gente vai, então, elaborar alguns vídeos a respeito de HIPS. A HIP é uma estrutura de dados que tem algumas aplicações e a mais conhecida delas é na implementação de filas de prioridades. Um HIP é uma estrutura a partir de onde você consegue recuperar rapidamente qual é o maior e o menor elemento desse HIP. Isso se aplica muito bem à implementação de uma fila de prioridade descendente ou ascendente. A gente já viu que numa fila de prioridade ascendente a gente recupera sempre o elemento de menor prioridade. Uma fila de prioridade descendente a gente recupera sempre um elemento de maior prioridade. Então o HIP é uma estrutura que permite recuperar rapidamente o menor ou o maior elemento. Então é uma aplicação direta de fila de prioridade. Bom, um HIP é uma árvore. Para tentar entender o que é um HIP, então vamos primeiro definir o conceito de árvore. Então, uma árvore é uma coleção finita de nós conectados por arestas. A gente chama de N o número de nós dessa árvore. Se N for igual a zero, a árvore está vazia. Caso contrário, valem as seguintes características. Existe um nó especial na árvore, denominado de raiz, e os demais nós estão particionados em estruturas disjuntas de árvores. Eu vou chamar aqui de T0, T1 e TK. Essas estruturas disjuntas de árvores, T0, T1 e TK, são chamadas de subárvores. Bom, para tentar entender melhor esse conceito, então a gente vai ter um conjunto de nós que contém algum tipo de informação. Aqui nesse caso são caracteres, mas poderia ser qualquer tipo de informação. Cada nó pode ser conectado a um ou mais nós através de arestas. Existe um nó especial chamado de raiz da árvore. Então esse nó A aqui é a raiz da árvore e todos os demais nós estão particionados em estruturas disjuntas de árvores, ou seja, em subárvores. E essas subárvores, que eu chamei aqui de T0, T1 e T2, também tem um nó raiz. Então a subárvore T0 tem como raiz o nó B, a T1 tem como raiz o nó C, e T2 tem como raiz o nó D. E todos os demais nós também estão particionados em estruturas disjuntas de subárvores. Bom, a gente diz que as subárvores são disjuntas porque um nó só pode pertencer a uma única subárvore. Um nó não pode pertencer a mais de uma subárvore. Bom, alguns outros conceitos relativos a árvores, a gente diz que as raízes das subárvores de um nó são os filhos desse nó, que por sua vez é o pai deles. Então eu posso dizer que B, C e D são filhos de A e que A é o pai de B, C e D. Da mesma forma, E, F e G são filhos de B e que B é o pai de E, F e G. Bom, os filhos do mesmo pai a gente chama de irmãos. Então são conceitos muito parecidos com o de uma árvore genealógica. Então posso dizer que B, C e D são irmãos, são filhos do mesmo pai do nó A. E, F e G também são irmãos. E J também são irmãos, são filhos do mesmo pai, de D. L e M também são irmãos. Os nós que não possuem filhos, por sua vez, são chamados de nós terminais ou nós folhas. Então, aqui nesse exemplo, E, K, G, L, M e J são nós folhas ou nós terminais. Então, vocês podem ver que uma árvore ela tem um comportamento um pouco diferente de uma árvore da natureza. A raiz fica no topo e as folhas ficam na base. Então, ela cresce da raiz para as folhas. Bom, outros conceitos relacionados à árvore, cada nó em uma árvore ele pode ser alcançado a partir da raiz através de uma sequência única de arestas que a gente chama de caminho. Então, todo nó da árvore ele pode ser alcançado, a gente consegue chegar a um nó qualquer dessa árvore a partir da raiz, a partir de uma sequência única de arestas, e a gente chama essa sequência de caminho. Então aqui nessa árvore, por exemplo, eu consigo alcançar qualquer outro nó a partir da raiz A. Então se eu quero sair de A e chegar em M, por exemplo, então o caminho é esse caminho que vai de A a C, de C a H e de H a M. Não existe nenhum outro caminho que leve a um nó qualquer a partir da raiz. Então essa sequência de caminhos ela é única. Bom, o número de arestas de um caminho a gente chama de comprimento do caminho. Bom, então aqui nesse caso o comprimento desse caminho que vai de A a M é 3, porque eu tenho 3 arestas nesse caminho. Se eu quiser saber o comprimento do caminho que vai de A a J, por exemplo, que seriam
2, o comprimento do caminho é 2, porque existem duas arestas nesse caminho. Bom, alguns autores definem o conceito de comprimento do caminho como sendo o número de nós no caminho e não o número de arestas. Então, para esses autores, o comprimento do caminho de A a M seria 4 e o de A a J seria 3. Mas a gente vai adotar aqui o conceito que diz que o comprimento do caminho é o número de arestas no caminho. Bom, a profundidade de uma árvore é definida como sendo o comprimento máximo da raiz a qualquer nó folha, ou seja, é o maior caminho da raiz a qualquer nó folha. Então aqui o caminho de A a K, L e M é o comprimento máximo, é 3. Então a profundidade dessa árvore é 3. Bom, o nível de cada nó de uma árvore é definido da seguinte forma. A raiz de uma árvore está no nível 0 da árvore. O nível de qualquer outro nó da árvore é sempre 1 a mais do que o nível do seu pai. Portanto, se eu tenho um nó no nível N, os seus filhos estão no nível N mais 1. Os filhos desses no nível N mais 2 e assim por diante. Bom, e o nível máximo de qualquer nó folha em uma árvore é equivalente à profundidade dessa árvore. Então, voltando a essa figura, a raiz está no nível 0, B, C e D, que são filhos da raiz, portanto, estão no nível 1, E, F, G, H e J estão no nível 2, K, L e M no nível 3. Bom, o nível máximo aqui é o nível 3, que é o nível desses nós folhas K, L e M. Isso também é equivalente à profundidade da árvore.